Olá pessoal, aqui é o professor Lucas Machado do IFCE e aqui na tela você tem algumas regras, tá? De conduta para esse período de aula remota, tá? Então temos aqui, você pode pausar esse vídeo para ler com mais calma e também esse material está disponibilizado lá no Classroom, ok? Bem, então aqui a gente vai dar início a mais uma aula da disciplina de cálculo 1, dando continuidade ao assunto de derivadas, tá? De derivadas. Bem, então, anteriormente já foi visto derivadas de potências, né? De função x elevado a n. A gente já viu como que funcionava essa derivada, né? Então, se a gente tinha uma função x elevado a n, a sua derivada era x, o expoente desce, fica e diminui 1 no expoente, né? Basicamente era isso. A gente viu propriedades, né? Que é a derivada da soma, a soma das derivadas. Se você tem uma constante multiplicando a função, essa constante também sai da derivada. Vou até botar... Tá, ok. Bem, a gente viu algumas regras também, né? A gente viu a regra do produto e a regra do quociente, né? Que ela não é tão intuitiva quanto a gente esperava. E também vimos da exponencial, né? Então, se você tem a função exponencial na base natural, né? Então, a derivada é a própria exponencial, tá bom? Então, hoje a gente vai ver, né? Das funções trigonométricas, tá? Funções trigonométricas. Então, função seno, função cosseno, função tangente, tá? Secante, cossecante, cotangente, tá bom? Essas serão as funções que a gente irá ver hoje, a derivada delas, tá? Então, vamos analisar um pouquinho isso daí. Bem, então, alguns pontos aqui para a gente relembrar, né? Então, as principais funções trigonométricas é cosseno, seno, tangente, cossecante, secante, cotangente, tá bom? Bem, e aí, quando a gente fala f de x, né? Quando a gente está trabalhando com esse número x aqui, dentro dessa função, esse x, né? Esse x aqui, tá? Que vai estar aparecendo na função, ele é medido em radianos, tá? Então, por exemplo, quando você tem a função seno de x, então esse x que está dentro do seno, ele está medindo o ângulo, tá? Mas o ângulo é dado em radianos, tá bom? Não é o ângulo em graus, tá? É o ângulo em radianos, certo? E aí, todas essas funções, elas são contínuas, tá? No seu domínio, né? Então, o domínio da cosseno é toda reta, da seno também é toda reta, da tangente, aí a tangente já é seno sobre o cosseno, saem alguns pontos, né? Porque tem a questão do denominador ali zerar, tá bom? Então, π sobre 2, né? E isso se repete de π em π, ok? Então, o que a gente vai estudar, na verdade, né? Isso tudo a gente já viu, então era só para refrescar a memória. Então, o que a gente vai ver, na verdade, é a derivada dessas funções, né? Então, né? Como que seria, por exemplo, se eu tenho aí f de x igual a função seno de x, né? A pergunta é quem que seria aqui a derivada de x, né? A derivada, né? Quem é a derivada da função seno, né? Essa é a pergunta que a gente vai tentar responder, né? Uma delas, seno, cosseno, tangente, e a gente vê as outras também, mas aí a gente inicia pela seno. Bem, então a primeira coisa aqui que a gente vai fazer, tá? Que a gente pode tentar fazer é o quê? Aqui em azul, tá? Você tem, ó, aqui em azul, esse é o gráfico da função seno, certo? Então, se a gente utilizar aquela interpretação da inclinação, né? A derivada, se é a inclinação da reta tangente, a gente pode, com isso, fazer um esboço do que seria o gráfico da derivada, tá? Então, os pontos mais simples que a gente tem, né? Onde a tangente ela é horizontal, né? Então, a tangente é horizontal aqui, aqui, aqui e aqui, né? Então, nesses pontos,
por a tangente ser horizontal, a inclinação é zero e a derivada é zero. Então, aqui embaixo seria o esboço do gráfico da tangente, tá? Mas aí, por enquanto, a gente só iria conhecer esse ponto, né? Os pontos onde a gente determinou lá, ó, que a derivada era zero, né? Que a tangente seria horizontal, seriam esses pontos, tá bom? E aí, em alguns trechos, né, você tem o quê? Ó, aqui a sua função ela decresce. Então aqui, ó, nesse intervalo a função ela é negativa, tá bom? Ela é negativa, na verdade, mais do que isso, né? Ela decresce aqui, né? Ela decresce aqui, certo? Então nesse intervalo a função tem que ser negativa, tá? Esse intervalo tem que ser negativa e ela é, ok? Aqui, ó, nesse pedaço, a função ela já é crescente, tá? Se ela cresce, a sua derivada é positiva. Então, de fato, nesse pedaço, a derivada é positiva, tá? Aqui, ó, novamente, ela decresce, né? Então, aqui nesse pedaço, ela é negativa, de fato, tá? E alguns pontos, né? É quando a gente pode destacar, quando essa reta coincide com a reta x igual y igual a x e y igual a menos x, né, de certo modo. Ela tem inclinação 1. A gente consegue identificar mais ou menos esses pontos, tá? Então aqui, ó, ela tem inclinação 1, tá? Então, aqui a medida é 1, né? Aqui também a inclinação dela é menos 1, né? Então, vale menos 1 a derivada. Então, você consegue mais ou menos enxergar como que ficaria esse gráfico, né? Então, o gráfico da sua o gráfico da sua derivada, ele vai respeitar mais ou menos isso. Só que o que é interessante com isso, né? Ele deixa uma impressão, tá, de que esse gráfico aí dessa derivada, ele seria o cosseno. Porque se você olhar o gráfico da função cosseno, ele também é desse modo, tá? Então a gente viu lá, o gráfico da seno e da cosseno são muito parecidos, né? Também tem esse formato ondulatório, certo? Esse formato ondulatório. E a diferença apenas é que a seno é no 0 é 0 e a cosseno no 0 é 1, que é justamente o que a gente tem no esboço aqui da derivada da seno, tá? Então, a suspeita né? Essa daqui é a suspeita, que a derivada da seno seria a cosseno. Será que isso é verdade, né? Então, a gente suspeitou, está achando que os gráficos estão parecidos, o gráfico aí da derivada com o gráfico da cosseno. Então, vamos atrás de investigar isso mais a fundo, certo? Bem, então, como que a gente faz isso? O único meio é você olhar a própria definição mesmo da função, tá? A própria definição da derivada, ok? Então, vamos olhar a definição da derivada, né? Então, vamos tomar aqui f de x como sendo a função seno, tá bom? E aí, a gente quer mostrar que isso é o cosseno, tá bom? Então, vamos aqui olhar a f', né? Quem é a derivada de f? Então, é esse limite, tá? Que é a definição da derivada. E aí, então, a gente vai ter f de x mais h é o seno de x mais h, tá? Aqui seno de x, que é o f de x, dividido por h. E aqui, ó, nesse ponto, tá? A gente vai utilizar uma propriedade da função seno, que é seno da soma, tá? Existem várias propriedades assim para soma, tanto para o seno quanto para o cosseno. Então, a propriedade é essa daqui, ó. A propriedade é essa. Então, é o seno de A mais B, né? Então, é o seno de A cosseno de B mais seno de B cosseno de A, tá bom? Então, a gente vai usar como se o A aqui fosse o X, né? E como se o B fosse o H, né? Então, fica seno cosseno, alterna, né? Então, vai ficar aqui, ó, seno de X, né? Cosseno de H, né? E aqui troca, né? E aqui troca, tá? O que era cosseno vira seno, o que era seno vira cosseno, tá? Só um modo de tentar memorizar. Então, fica cosseno, né, de x e o seno de h, tá? Então, é só você usar essa expressão aqui e enxergar como se o x fosse o a e o h fosse o b, tá? E o b fosse o h, né? Então,
essa expressão vira essa expressão. Você consegue escrever assim, tá bom? Aí o que é que eu vou fazer, né? Eu tenho um seno aqui, ó, e um seno aqui. Então eu vou juntar essas duas parcelas, né? Então fica seno de x, cosseno de h, menos o seno de x, tá? Dividido por h, né? E essa daqui eu vou escrever separada, tá? Então, cosseno de x, o seno de h, dividido por h. Quebrei aí, tá? Bem, e aí a gente tem o seguinte, vou botar esse seno de x com seno de x em evidência. Então, fica seno de x, aí fica o cosseno de h menos 1 sobre h, aqui, certo? E aí, aqui vou colocar em evidência também o cosseno de x, tá bom? O limite, gente, ó, o limite é em h, tá? O limite é em h. Então, a gente tem que se atentar a isso, tá? Por quê? Porque aqui, ó, eu tenho um produto, certo? Eu tenho um produto, né? E aqui eu tenho uma soma, tá bom? Então, o que é que eu vou fazer? A gente pode, primeiro, né? O limite da soma é a soma dos limites. Então, eu posso olhar este limite e este limite, tá bom? Olhar a soma, tá bom? E aí, depois, eu tenho um produto, né? Então, eu posso quebrar no limite desse com o limite desse e o limite desse com o limite desse, tá? Ok? E aí, mais do que isso, né? Isso daqui, ó, é uma constante. Professor, seno de x é uma constante? Por que é uma constante? Ele é constante em relação a h, tá? O limite é em h, tá? Então, o que acontece, né? O seno de x, ele depende de x. E o limite é em h. Então, em relação a h, seno de x é constante. Então, isso daqui nada mais é do que... Então, o limite de uma constante é a própria constante. E aí, eu vou ter o limite de h tendendo a zero do cosseno de h menos 1 menos sobre h. Mas aqui é a mesma coisa. Cosseno de x e o limite é em h. Então, o cosseno de x é constante em relação a h. Então, limite da constante é a própria constante, certo? E aí eu tenho ali agora vezes o limite de seno de h sobre h e esse h entre zero, tá? Só que isso tudo tem uma observação, né? Que é o seguinte, eu posso usar essas regras de produto, né? O limite do produto é o produto dos limites, desde que isso daqui exista, né? Então, isso daqui existe, né? E é igual ao que, né? Existe e é igual ao que, né? Então a gente tem esses dois limites aí, né? Que a gente não sabe, tá? Aparentemente. Então, o que foi que eu tentei fazer, né? O que é que a gente fez até agora? Eu peguei aqui, f é a função seno, f é a função seno. Eu estou olhando aqui a definição de derivada, tá? E eu cheguei nessa expressão aqui, tá? Só que nessa expressão eu tenho dois limites, este e este, né? Que ficou como uma pendência, tá bom? Para resolver. Então, se eu souber quanto esses limites, eu venho nessa expressão e coloco, tá? Os limites e aí está resolvido. Eu sei a derivada da função seno, tá? Sei quem é f'. Bem, então, vamos supor por um instante que você saiba que esses dois limites, tá? Então, na verdade, o limite ali de seno sobre seno de θ sobre θ, né, é igual a 1, tá? Quando esse θ vai a zero. No caso, a gente tem lá h, né? Então, não faz diferença você escrever um θ ou um h aqui, tá? E lá também, esse daqui também não faz diferença se você escreve um H aqui, né? Não importa o nome da letra, não importa a letra que você está usando, certo? Então, no limite que você tinha lá, né? O seno de H sobre H vai dar 1, o limite. E esse limite aqui de H menos 1 sobre H dá 0, certo? Então, esse limite aqui, ó, que a gente não sabia, né? Então, esse limite aqui que a gente não sabia, né? Esse limite vai valer 0, certo? E esse daqui vai valer 1,
tá? Então, o que vai ficar, né? Vou escrever tudo aqui, ó, fica seno de x vezes 0 mais cosseno de x vezes 1. Ou seja, isso vai dar cosseno de x. Então, de fato, é o que a gente queria, né? O que a gente suspeitava. Então, quando você olha aqui, ó, f', que é a derivada, é o cosseno, tá? Então, isso daqui é de fato é verdade, tá? Bem, então é isso daqui o que a gente tem, né? Aqui é a continha que eu acabei de fazer. A derivada da função seno é a função cosseno, tá bom? Derivada da seno é a cosseno. Então, repare que a partir de agora, quando você quiser derivar a função seno, não precisa mais você ir na definição de derivada por limite, tá? Basta você lembrar que a derivada da seno é a cosseno, tá? Bem, só que no meio do caminho ficou essas duas pendências aqui, ó, esta e esta, tá? Bem, então, como que a gente vai fazer? Bem, só vou dar uma leve ideia de como que se demonstra, porque tem muitas fatores de geometria, mas, bem, se você usa alguns fatos geométricos ali do ciclo, tá, e de triângulos e tal, de arco, tá? Então aqui são uma ideia mesmo. Você pode chegar, tá, nessa expressão aqui, ó, tá? Você pode chegar, né? Primeiro, vamos fazer essa 2 aqui, né? Que é a do seno sobre h, o seno de θ sobre θ, mesma coisa, não importa a letra que eu estou usando aqui. Que o cosseno de θ, tá? Ele é menor do que o seno de θ sobre θ, e isso é menor do que 1, tá? Isso é menor do que 1, certo? Então, isso é muito bom. Por quê? Porque o limite que eu quero está aqui, certo? E eu consegui colocá-lo entre duas funções. Uma é a função 1, que é constante, e a outra é a função cosseno, tá bom? E ela é contínua ainda. Então, o que eu vou usar? Vou usar o teorema do confronto, tá? Por quê? Bem, se você olha, eu quero o limite com θ indo a zero, né? Então, quando eu olho o limite, né? Deixa eu só relembrar bem aqui. Eu tinha assim, f de x menor ou igual, eu tinha uma g, tinha um h, né? No teorema do confronto, né? Teorema aqui do confronto, o que é que ele diz, né? Se eu consigo uma comparação desse modo e o limite, né, de g com esse x indo aqui para um a é igual, né, ao limite, né, é igual a um L, né, e o limite da h com esse x também indo para a também é esse mesmo L, então, né, se isto e isto, então, né, obrigatoriamente o limite da f, que é a que está no meio, né, também é esse mesmo L. Então, no caso ali, o que a gente está fazendo é o que, né? É como se aqui fosse 1, né? Aqui fosse a cosseno de x, e a f, né, aqui é como se fosse a seno, deixa eu usar θ, né? Deixa assim, x, né? Seno de x sobre x. Aqui eu fiz para x, mas ali está escrito θ. Então, ó, qual é o limite de 1, né? E o a, no caso, seria 0, né? Com o x indo a 0, né? Aqui sendo 0, né? Então, 1 é constante, o limite de h é 1, né? O limite da cosseno, né? Quando o x vai a 0, né? Bem, cosseno é uma função contínua. A gente falou no início da aula, né? Então, o limite, né? O limite da cosseno com x indo a 0, como ela é contínua, isso é o cosseno de 0. O cosseno de 0 é 1. Então, é como se o L fosse 1 e aqui fosse 1. Então, obrigatoriamente, o limite da função do meio também é 1, né? Ou seja, o limite de seno de x sobre x é igual a 1, tá?
Então, a partir dessa expressão aqui que a gente obtém por meio de fatos geométricos, tá? A gente consegue isso daqui, tá? Consegue isso. Então, isso daqui é o primeiro limite, tá? Só no lugar de H tem θ, mas não tem problema nenhum isso. Ok? E o segundo limite se reduz ao primeiro, tá bom? O segundo limite, basta você multiplicar em cima e embaixo, ó. Você racionaliza, na verdade, é como se por cosseno de θ mais 1, certo? Multiplica em cima e embaixo, aí você tem esse mais aqui, né? Diferente, aqui é menos e aí é mais. Aí fica um quadrado da diferença, fica o quadrado do primeiro, então, e o quadrado menos o quadrado do segundo, que dá isso daqui, certo? Aí embaixo fica θ, que multiplica cosseno de θ mais 1. Aqui a gente lembra dessa propriedade trigonométrica, tá? Que é fundamental da álgebra, tá? Da trigonometria, na verdade. Então, se você passa esse 1, ele vem menos 1. Se você passa esse para cá, ele fica menos seno ao quadrado, tá? Então, cosseno ao quadrado menos 1 é menos seno ao quadrado. Então, isso daqui, ó, na verdade é menos seno ao quadrado, tá? A partir daí eu tenho seno ao quadrado. Então, eu tenho um seno e tenho outro seno. Então, eu escrevo um seno e aqui eu pego um θ desse, tá? E o outro seno eu boto aqui e deixo com essa parte que é o cosseno mais 1, tá? O sinal de menos, né? Eu tinha esse sinal de menos aqui, ó. Coloco aqui fora do limite, tá? Esse menos pode sair porque ele está multiplicando tudo, né? Está multiplicando todo o seno ao quadrado. Bem, então com isso, aí eu quebro, tá? Eu vou quebrar os dois limites. Então, o limite do produto é o produto dos limites. Então, aqui eu tenho um limite, aqui eu tenho outro, certo? Então, aí a gente usa essa propriedade. Esse primeiro limite aqui, ó, esse limite aqui, certo? É o próprio que a gente fez aqui, ó, tá? Então, ele vale 1. Esse daqui vale 1, tá? Então, eu tenho menos 1. E esse daqui, ó, tá? O seno dividido pelo cosseno mais 1 é uma função contínua, tá? Porque o seno é contínuo, o cosseno é contínuo e o 1 é contínuo. E quando você faz o θ igual a zero, não zera aqui o denominador. Então, basta você substituir direto. Então, esse limite aí, ó, do θ indo a zero, do seno de θ, cosseno de θ mais 1, isso daqui ficaria só seno de zero, cosseno de zero, mais 1. Seno de zero é zero, cosseno de zero é 1, mais 1. Fica 0 sobre 2, dá zero, né? Então, esse dá zero. Então, fica menos 1 vezes 0, que no final das contas dá zero. E é esse outro aqui, ó. Tá bom? É o que a gente utilizou. Então, só que tudo isso, né? Digamos que o mais importante de tudo isso foi essa informação aqui, tá? Foi essa informação, ok? Então, a derivada da função seno é a função cosseno. Basicamente é isso, tá? E tudo que eu fiz até então foi para vocês verem o porquê, certo? Bem, então aqui, ó, temos o nosso primeiro exemplo. Então, derive, né? Você tem aí y igual a x ao quadrado seno de x. Então, tem um y, que vai ser x ao quadrado seno de x, certo? Então, bem, aqui a gente, é bem claro, né? A gente vê que a gente tem duas funções, né? E eu tenho um produto de duas funções, tá? Então, por exemplo, eu posso olhar f de x como sendo x ao quadrado e posso olhar g de x como sendo seno de x, tá bom? Então, gente, quando eu tenho um produto y', né? Isso nada mais eu posso escrever, na verdade, então, eu poderia escrever, se eu quisesse, f de x vezes g de x, né? Então, claramente, isso é o produto de duas funções, tá? Então, quando eu quero y', na verdade, eu quero a derivada de um produto. Então, o que a gente usa para derivar um produto, né? Relembrando, se eu tenho um produto, eu uso a regra do produto. A regra do produto é o quê, né? Então, f vezes g mais f vezes g. Então, eu alterno a derivada. Então, aqui eu derivo f e na outra eu derivo g, tá? Então, a regra é basicamente essa, tá? Então, a gente fala assim, deriva a primeira, repete a segunda, mais
a primeira deriva a segunda. É mais ou menos isso, tá? Então, bem, vou repetir isso aqui, tá bom? Então, vai ficar f' vezes g mais f g', né? Derivada de g. Bem, quem é f? F é x ao quadrado, né? Então, disso daqui é uma função potencial, tá? Então, a derivada de f, né, vai ser o quê? Desse expoente, que é 2, e vou diminuir o expoente. Então, lá tem 2, quando eu diminuir fica 1. Não precisa botar o expoente 1, né? Fica subentendido. Então, derivada de x ao quadrado é 2x. Quem é a derivada de g, né? Bem, g é a função seno. Quem é a derivada da seno? Aí a gente acabou de ver que é a cosseno. Certo? Cosseno. Cosseno de x, tá? Então, aqui eu vou ficar o quê? F', que vai ser 2x, vezes quem é g? Seno. Mais quem é f, né? X ao quadrado. Quem é g'? É cosseno de x. Bom, então, basicamente, y' vai ser igual a 2x seno de x, x ao quadrado, cosseno de x, tá bom? Então, basicamente, é isso. Então, aí a gente usou regra do produto, que a gente já tinha visto, e a derivada, no meio a gente precisou saber a derivada de seno, que é o que a gente acabou de aprender, tá? Bem, é muito parecido, eu não vou comentar, né? Você fazer o mesmo método para a função cosseno, tá? Então, a derivada da seno é a cosseno, né? A gente viu que a derivada da seno deu a cosseno, tá? E aí, é muito interessante que essas duas funções são tão cíclicas, né? Que agora, quando eu for olhar a derivada da cosseno, vai dar o seno, tá? Só que a única diferença que aí você deve se atentar é que tem esse sinal de menos, tá? Tem esse menos, ó. Tá? Então, derivada do seno é cosseno. A derivada do cosseno é menos o seno, tá? Parece um menos, tá? Então, é bem simples de você memorizar, mas deve ter atenção nesse sinal de menos, tá? Derivada do seno, cosseno. Derivada do cosseno, menos o seno, tá? Bem, vamos lá. Então é isso. Bem, e aí não tem mais o que falar da derivada do cosseno, tá bom? Eu vou falar somente isso e aí não tem o porquê se prolongar. E aí a outra função seria a função tangente, tá? Como que a gente faz para encontrar a derivada da função tangente, né? Bem, um modo muito simples é a gente utilizar a regra do quociente, tá? Por quê, né? Tangente de x, vamos relembrar bem aqui, isso daqui nada mais é do que seno de x sobre o cosseno de x. Então, se eu quero derivar a tangente, eu quero derivar esse quociente. Então, é muito bom utilizar a regra do quociente, por quê? Né? Porque eu tenho duas funções, uma em cima e embaixo, eu conheço a derivada tanto da de cima quanto da de baixo. A derivada da de cima, que é a seno, dá cosseno. A derivada da de baixo, que é a seno, né? Ela tem por derivada menos seno. Então, basta utilizar a regra do produto, né? O que é que diz a regra do produto? Vamos lá. Se eu quero derivar assim, f por g, né? Isso daqui fica o quê? Vai ficar, botar assim, fg, fg, né? Aqui, de novo, a gente alterna. Então, só que a gente começa pela de cima, derivando a de cima, menos, termina derivando a de baixo e fica de baixo ao quadrado, tá? Ok? Pelo menos eu gosto de memorizar o seguinte: embaixo é a g, né? Então ela aparece ao quadrado e sempre eu termino derivando ela aqui, tá? Não sei, eu faço isso, mas daí vocês podem ver outro modo. Certo. Então essa é a regra do quociente, só para relembrar. E aí é isso que a gente faz, tá? Basicamente o que é que eu tenho aqui, ó? Derivada da de cima, tá? A de baixo menos, né? Aqui a de cima deriva a de baixo ao quadrado, certo? Basicamente foi isso que foi feito, foi apenas replicar essa expressão aqui para a função tangente, que é seno sobre o cosseno, tá? Bem, e aí pronto, né?
quem é a derivada de seno? Cosseno, a gente viu, né? Quem é a derivada, aqui ó, quem é a derivada do cosseno, né? Aqui, menos seno, tá bom? Pronto. E aí você vê, o que você obteve? Cosseno vezes o cosseno, cosseno ao quadrado, né? Seno vezes menos seno. Bem, eu tenho menos por menos vira mais, né? Seno vezes seno, seno ao quadrado, ok? E aí a gente utiliza de novo a identidade fundamental, que é essa daqui, ó. Cosseno ao quadrado por seno ao quadrado, mais seno ao quadrado, né? Então, isso daqui de cima, ó, vale 1, certo? Então, fica 1 sobre cosseno ao quadrado. Mas aí você lembra, quem é a definição da secante, né? É justamente 1 sobre o cosseno, né? Então, se você tem um quadrado, você tem um quadrado aqui, ó. Então, 1 sobre cosseno ao quadrado é a secante ao quadrado. Então, a derivada da tangente é a secante ao quadrado, tá? Então, aí a gente obtém essa expressão, certo? A derivada da tangente vai ser igual a secante ao quadrado. Então, a gente já viu a da seno, tá? Derivada do seno, cosseno. Derivada do cosseno, menos o seno. Derivada da tangente, secante ao quadrado, tá bom? Então, a gente fica com isso. E aí, então, foi isso que a gente viu. A gente viu essa e viu essa, tá? E aí, as outras, tá? Você pode encontrar também todas pela regra do quociente, tá bom? Regra do quociente. Por quê? Quem é a cossecante, né? Cossecante de x é 1 sobre seno de x. Então, você pode olhar de cima como sendo a função constante igual a 1, a de baixo é a função seno. Então, derivar isso daqui, ó, derivar isso daqui, você usa a regra do quociente, tá? A secante, né? A gente acabou de ver, secante de x é 1 sobre o cosseno de x. Então, para você derivar o secante, né, é a regra do quociente novamente. A de cima é 1 e a de baixo é a função cosseno. Então, você usa a regra do quociente, tá? E a cotangente, a mesma coisa, né? A cotangente de x, ela, no caso, é cosseno de x sobre seno de x. Então, novamente, é um quociente que você tem, certo? Deriva esse quociente você encontra, tá? Então, aí você tem. Se você fizer isso, então fica aí como exercício, você fazer. Fica como exercício, tá? Você verificar esses 3 aí, eu já disse como é, e você vai usar seno e cosseno no final das contas. A derivada da cossecante vai ser menos cossecante vezes cotangente. A derivada da secante é secante vezes tangente. E a derivada da cotangente vai ser menos cossecante ao quadrado, tá? Bem, então aqui são as derivadas das 6 funções trigonométricas aí que a gente tem. Derivada do seno, né? Cosseno, derivada do cosseno menos o seno, derivada da tangente, secante ao quadrado, derivada da cossecante menos cossecante vezes cotangente, derivada da secante, secante vezes tangente, derivada da cotangente menos cossecante ao quadrado, tá bom? Então, é isso. Em um primeiro instante, é bom que vocês tentem memorizar essas expressões, tá? Mas, com o decorrer dos estudos, de tanto você fazer exercício, tá? Porque cálculo é uma disciplina que você tem que exercitar. Então, de tanto você fazer exemplos e exercícios, isso acaba fixando na memória, tá bom? Mas, em um primeiro instante, vale a pena você tentar memorizar isso, mas depois fica meio que natural e você vai pegando, tá bom? Sem muito esforço. Bem, e aqui a gente vai, né, trabalhar essas funções dentro de expressões de funções, onde você tem que usar outras regras e outras propriedades, tá bom? Então, aqui nesse exemplo, o que é que ele pede, né? Você tem essa f aqui, tá? Para quais valores o gráfico tem uma tangente horizontal, né? A gente já viu que falou em tangente horizontal é falar
no ponto onde a derivada é zero. Então, eu quero saber o seguinte, onde que a derivada é zero, né? Os pontos onde a tangente for horizontal são os pontos onde a tangente é zero, tá bom? É isso. Então, eu tenho que fazer o quê? Derivar a função, igualar a zero e encontrar os valores de x, que zera a derivada, tá? Então, é isso que eu vou fazer. Bem, f de x é essa função aqui, secante de x, 1 mais tangente de x, tá bom? Derivar essa função é derivar esse quociente. Vou usar a regra da... Vou até apagar aqui, não apagar não, vou botar aqui em cima, né? Vou botar até assim, isto é isto, né? Isso é uma regra do quociente, né? Vou começar botando aqui a de baixo ao quadrado, tá? Bem, vamos lá. Então, a de cima, vou ter a derivada da de cima, secante de x, vezes a de baixo, menos, agora a função de cima, e vou derivar de baixo, né? Então, vamos ver o que a gente tem aí, certo? Derivada da secante, secante vezes a tangente. Tá aqui, ó, derivada da secante, secante vezes a tangente. Então, secante vezes a tangente. Isso vezes 1 mais a tangente, que é o que eu já tinha, né? Menos, tá? Menos, ali eu tenho a secante de x. E aqui, ó, eu tenho uma derivada de 1 mais a tangente, né? Então, eu tenho essa soma aqui. Então, isso daqui nada mais é do que a derivada de 1 e a derivada da tangente, tá? Só que a derivada de 1 é a derivada de uma constante, vai dar zero. Então, no final das contas, isso daqui eu vou ficar só com a derivada da tangente. Quem é a derivada da tangente? Secante ao quadrado. Foi o último que a gente fez, né? Então, isso daqui dá um secante ao quadrado. Certo? Bem, dividido aqui embaixo por 1 mais tangente ao quadrado, tá? Bem, como eu vou igualar isso a zero e tentar resolver a equação, vou colocar em evidência, tá? Vou colocar em evidência esse daqui, ó. Isto com isto, certo? Então, isso daí vai me dar o quê? Vai ficar um secante de x, tá? Que multiplica o quê, né? Bem, ficaria... Eu vou distribuir aqui também, ó, já, tá? Vou distribuir, vai ficar tangente mais tangente ao quadrado. Aí eu vou ter menos secante ao quadrado, tá? Isso tudo dividido, né? Certo? Ao quadrado. Ok? Bem, aí a gente tem essa regrinha aqui, ó, também, tá? Essa regrinha também é uma identidade trigonométrica. E ela surge da outra. Deixa eu até mostrar aqui. Você tem na outra que é o seguinte. Você tem que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Isso é o que você tinha. Se você divide tudo por cosseno, então você vai ficar seno ao quadrado, cosseno ao quadrado. Aqui vai ficar cosseno ao quadrado dividido por cosseno ao quadrado dá 1. E aqui vai ficar 1 sobre cosseno ao quadrado. Tá? Então, cosseno sobre cosseno é tangente, né? Ao quadrado. Mais 1. E aqui, 1 sobre o cosseno é secante. Então, só que está ao quadrado. Tá? Então, é assim que você obtém essa identidade aqui, certo? Então, bem, vou só utilizar ela aqui. Se você passa esse secante para cá, ele vem menos secante. Se você passa esse 1 para cá, ele vem menos 1. Então, essa expressão aqui, ó, vale menos 1. Tangente ao quadrado menos secante ao quadrado é menos 1, tá? Então, isso daqui vai ficar o quê? Vai ficar secante de x que multiplica tangente de x menos 1
dividido por 1 mais tangente ao quadrado de x, tá? Então, f' de x, a derivada, até agora a expressão mais simples que a gente achou foi essa, né? Quadrado. Só que, como eu falei, o que a gente quer? Onde que essa derivada se anula, certo? Então, eu tenho que f' de x é igual a zero, né? Para que valor de x isso acontece? Bem, isso vai acontecer quando secante tangente for igual a zero, né? Bem, isso daí só é igual a zero, né, quando a parte de cima for zero, né? Então, quando que a parte de cima é zero? A parte de cima é zero quando secante de x vezes tangente de x menos 1 é zero, tá? Então, você tem dois fatores, isto vezes isto, dando igual a zero. Então, é porque, né, geralmente um dos dois é zero. Só que a secante, ela nunca se anula, tá? A secante nunca é igual a zero. Pela definição da secante, a secante é 1 sobre o cosseno, né? A secante de x, ela é 1 sobre o cosseno, certo? Então, ela nunca isso vai ser igual a zero, tá? Nunca isso vai ser igual a zero. Então, no caso, como isso nunca, essa nunca é igual a zero, né? Para esse produto ser zero, a única possibilidade é que isso seja zero, tá? Então, o que você está procurando é os valores de x, né? Que isso daqui dá zero, tá? Ou seja, você quer os valores da tangente que dá igual a 1, tá? Valores da tangente que dá igual a 1, ok? Então, a tangente dá igual a 1, a gente sabe, né? Onde é que a tangente dá igual a 1? É no ângulo de 45, ou π sobre 4, certo? Π sobre 4. Só que isso, né, como a tangente ela é periódica, isso acontece de π em π, né? Então, na verdade, isso daqui é π sobre 4, tá? Mais n π n natural, tá? Essa seria a resposta. Bem, aqui a gente utilizou várias propriedades das funções trigonométricas, tá? Certo? Mas eu quero chamar a atenção para o que a gente utilizou de derivada, de cálculo, né? Então, eu tinha a função e a questão pedia os valores de x, né? Os valores de x onde a tangente fosse horizontal. Interpretar isso é eu perguntar o seguinte: reta tangente reta tangente horizontal é a mesma coisa de falar que a derivada é zero, tá? Então eu estou perguntando o seguinte: os valores de x, né, tais que a derivada é zero, tá? Ok? Então foi o que eu fiz, derivei. Pela cara da função, eu tive que utilizar uma regra do quociente, certo? Utilizei derivadas de seno, derivada de tangente e tudo. Então, encontrei a minha expressão para a derivada, que foi essa daqui, né? Bem, se eu quero... e aí o meu problema é encontrar os valores de x que a derivada se anula. Então, o que eu tenho que fazer? Igualar isso a zero, né? Tenho que igualar a zero, tá? E tentar encontrar quais são os x que satisfazem essa equação, ok? Bem... Com isso, né, como é uma fração, para o resultado dar zero, é porque o de cima tem que dar zero, o numerador tem que dar zero. Então, é isso daqui. E aí eu uso uma propriedade de função trigonométrica no caso da secante, que a secante nunca se anula, tá? Ela nunca se anula. Então, se ela nunca se anula, quem se anula é essa parte aqui, ó, certo? Então, quando que a tangente é 1? A tangente é 1, a gente sabe que é no π sobre 4, no ângulo de 45 graus. Então, mas como ela é periódica, isso ainda se repete de π em π. Então, é π sobre 4 mais nπ, tá?
e o n é natural. Então, essa é a resposta. Tá? Ok? Aqui temos o terceiro exemplo. Encontre a 27ª derivada do cosseno. Tá? Ou seja, eu tenho aqui f de x, é a função cosseno de x, né? E aí eu quero que você me diga quem é a 27ª derivada, né? Ok? Bem, então você vai ter que derivar 27 vezes, certo? Você vai ter que derivar 27 vezes. Não parece muito inteligente, né? Se eu quisesse a derivada de ordem 1000, teria que derivar 1000 vezes, né? Também não parece muito inteligente. Em alguns casos é necessário, tá? Mas no caso da cosseno, não. Vamos ver por quê, tá? Bem, vou colocar aqui. Os resultados que eu for colocando, vou encontrando, vou colocar aqui. Então, eu tenho essa daqui, cosseno de x. Vou fazer a primeira derivada. Primeira derivada, a gente já viu que dá menos seno de x. Essa daqui foi, a gente viu, né? A gente já sabia. Tá. A segunda derivada. Como que eu encontraria a segunda derivada? Segunda derivada, eu vou derivar a primeira, né? Então, eu vou derivar essa expressão aqui, certo? Então, nada mais é do que a derivada ali do menos seno de x. Só que o menos, ele não atrapalha na derivada, ele pode sair normal, e aí eu fico só com a derivada do seno, né? Quem é a derivada do seno? A gente viu, foi a primeira que a gente viu, a derivada do seno é cosseno, tá? Então, a segunda derivada, acabei de encontrar, ela é menos o cosseno de x, tá? Então, vamos olhar agora a terceira derivada. Terceira derivada é eu derivar quem? É eu derivar a segunda, né? Então, é menos o cosseno. Então, esse menos que eu tenho aqui, né? Não tem problema, ele sai da derivada. E aí, quem é a derivada do cosseno, né? Eu basta derivar o cosseno. Já botei o menos ali. Derivada do cosseno. Derivada do cosseno é menos o seno. A gente já viu isso, né? Então, esse menos com menos fica mais, né? Fica só o seno. Então, vou botar bem aqui. Terceira derivada deu seno. Quem é a quarta derivada? Bem, é eu derivar a terceira, né? Então, é só derivada do seno. Quem é derivada do seno? Foi o que a gente já viu, o cosseno. Bem, quem é a quinta derivada? Bem, a quinta derivada é a derivada do cosseno, que a gente já sabe que é menos o seno. Quem é a derivada? Quem é a sexta derivada, né? É a derivada do menos o seno? Mas espera aí, eu acho que eu já fiz, né? Tá aqui. Ótimo. Então, a derivada do menos o seno é quem? Menos o cosseno. Tá? Só que, mais do que já ter feito, o que você começa a observar? Que você entra no ciclo. Se eu fosse fazer a sétima, eu teria que derivar menos seno. Mas eu já derivei menos o seno e encontrei seno. Ou eu já derivei menos cosseno e encontrei seno. Ou seja, o que é que você está fazendo? Você entrou no ciclo, tá? Ó, deixa eu tentar apagar isso daqui sem... Aqui tinha um menos, né? Ó, você entrou no ciclo daqui até aqui, certo? A partir desse momento, você voltou para cá, ó, tá? Aqui, ó, novamente, cosseno menos seno, cosseno, perdão, cosseno menos seno, seno. E olha aqui, né? Cosseno menos seno, menos cosseno, seno. Se você for para cá fazer a oitava, né? Você vai continuar. Derivada do seno, cosseno. A nona.
derivada do cosseno menos o seno, né? Você vai continuar só seguindo esse padrão. Aí depois vai vir menos o cosseno, depois o seno, e assim sucessivamente. Então, o que é que você observa? Tá? Isso daqui eu posso ver como ordem zero, né? Para ficar mais fácil. Toda vez que o número é divisível por zero, ou, perdão, divisível por 4, né? Porque aqui eu tenho, dentro do ciclo eu tenho 4 elementos, né? 1, 2, 3, 4, né? Aqui 1, 2, 3, 4, certo? Então, quando que dá cosseno? No 0, no 4, no 8, o próximo. No 12, depois no 16, depois, né? No 20 e assim sucessivamente, tá? Bem, então eu não vou precisar fazer todos até o 27, né? Por quê? Eu posso simplesmente, por exemplo, quanto que vai dar cosseno, né? O cosseno vai dar na derivada de ordem zero, que é a própria função, no 4, né? Deixa eu fazer assim, para ficar mais. Então eu tenho que o f de 0, né? É cosseno. Quem mais? O f de 4 é o cosseno, tá? O f de 8 também é cosseno, né? O f de 12, né? Vou botar assim. O f de 16, o f de 20, o f de 24, o f de 28, cosseno. Só que 28 eu já passei do 27, né? Então, bem, então o f de 24 é cosseno, tá? Vou voltar bem aqui. O f de 24 é cosseno. Então, eu preciso derivar mais 3 vezes. Então, é basicamente como se eu tivesse parado aqui, tá? Quando eu derivo mais uma vez, vai dar um menos o seno. Quando eu derivo mais uma vez, vai dar menos o cosseno. Quando eu derivo mais uma vez, vai dar o seno. Então, com isso, né, eu descubro que a derivada, né, não preciso nem fazer, mas a 25, a 26 e a 27, né? Daria seno, a outra daria menos seno, menos cosseno. Perdão, eu estou no cosseno, né? A outra daria menos seno, menos cosseno e a outra seno. Ok? Daria isto, tá? Então, basicamente, era você fazer isso. Isso tudo eu fiz para tentar só vocês tentar explicar mais ou menos, tá? Mas qual é o jeito mais rápido, um pouco mais rápido de você fazer isso, tá? Bem, eu vi o quê? Eu vi que no meu ciclo, né, eu começo a ter uma repetição com 4 elementos, com 4 derivadas, né? Então, qual é a derivada que eu quero? Eu quero a derivada 27, certo? Então, eu divido por 4, tá? Porque é a quantidade de vezes que eu preciso para começar a repetir. Então, quando eu divido, tá, o 27 por 4, né, vou ter bem aqui 6, certo? Então, 4 vezes 6 dá 24 e resta 3, tá? Então, o resto me diz onde que eu vou estar, certo? Então, ele me diz que eu vou estar a mesma coisa, tá? Da derivada de ordem 27 é a mesma coisa da derivada de ordem 3. E a derivada de ordem 3 é esta, tá? Ok? Então, por exemplo, se eu quisesse a derivada de ordem 99, certo? 99 iria dividir por 4, tá? Porque é a quantidade de elementos que eu preciso. E aí, quando eu dividir isso aqui, iria dar 24, tá? Que dá 95. Eu vou pegar outro aqui para não dar a terceira de novo. 98. 4 vezes 24 dá 96. Então, me deixa um resto 2. Então, a derivada de ordem 98
nesse caso aqui, a mesma derivada de ordem 2, tá? Que no caso é a menos cosseno de x, certo? Então, quando elas se repetem desse modo, certo? É só você dividir, ver o que resta e comparar com o seu ciclo, seu primeiro ciclo, tá bom? Basicamente é isso. E isso acontece muito com função seno, cosseno, tá? Que uma alterna em relação à outra, certo? Derivadas trigonométricas, vamos para o nosso quarto exemplo, tá? Então, aqui está pedindo, né, para você olhar o limite. Então, calcule o limite de x indo a zero, tá? De x, cotangente de x. Professor, onde é que está a derivada aí? Não tem derivada, né? Bem, mas vamos tentar escrever um pouco. Quem é cotangente aqui? Quem é cotangente, tá? Cotangente, no caso, vai ser a função cosseno sobre a função seno, né? É o contrário da função tangente, né? É o contrário da função tangente. Então, nesse limite aqui, vamos fazer assim. Daqui é x, tá? Cosseno de x sobre seno de x. Aí, gente, ó, vamos voltar aqui. Esse limite, tá? Ele não é exatamente assim a derivada aí, né? Mas ele é muito importante, tá? Esse limite aqui, ó, tá? Esse limite, tá bom, vou tirar o muito. Ele é importante, tá? Esse limite ele é importante. O seno de x sobre x com o x indo a zero, né? Não importa a letra, aqui no caso é h. Ele é bem importante. Então, sempre que você tiver esse seno de x e aparece mais um x aí, sempre fica atento à utilização desse limite em si, tá bom? Então, vamos ver, ó, que ele vai aparecer ali, tá? Então, não é assim, essa questão não é nem derivada de cosseno, nem de seno, nem de tangente, nem nada. Mas no meio da conta de um limite, né, apareceu aquela expressão. Olha aqui, ó, eu tenho um seno aqui, tá? E eu tenho um x aqui. Então, eu tenho os dois elementos daquele limite lá importante, tá? E o limite indo a zero. Então, de fato, eu estou próximo daquele resultado, né? Então, só que aqui está o contrário, né? O x está em cima e o seno está embaixo, né? Tá ao contrário. Bem, então a gente pode fazer isso de algum modo. A gente viu, eu acredito que a gente viu essa propriedade. Vou colocar aqui o limite, quando a gente está estudando o limite, né? Que a gente tem assim, de f de, né? De f de x elevado a um número aqui, tá? No caso, para menos 1 vale, tá? Isto daqui é igual ao limite, tá? Ou seja, escrevendo isso de outro modo, né? Então, isso daqui é isso, né? Isso daqui é igual tá bom? Claro que para isso, né? Isso daqui não pode ser zero, né? Não pode ser zero, ok? Então aqui, ó, você pode enxergar, tá? Não, no caso é zero mesmo, né? Aqui, ó, x, seno de x, vezes o cosseno, né? Aquela expressão que você queria, né? Por exemplo, se eu tivesse chamando
f de x, né? Se f de x for justamente aquela parte, né? Seno sobre x, essa daqui, ó, é o inverso dela, né? Ela é o quê, né? Aquilo ali ficaria é o inverso, então certo? E o cosseno. E aí eu vou quebrar o limite do produto dos limites, né? Tá bom? Bem, só que aí, utilizando isso daqui, né? Que o limite do inverso é o inverso do limite, tá? Isso daqui nada mais é, né? Do que o limite tá? Bem, esse limite aqui, a gente viu que vale 1, né? É aquele limite importante lá, tá? Então, esse daí é 1, o inverso. Aqui é o limite da função cosseno, só que a função cosseno é contínua, então eu posso substituir direto. Então, o inverso de 1 é 1, cosseno de 0 é 1, então isso dá 1, tá? Então, esse limite aqui é 1, ok? Professor, não podia ter substituído direto bem aqui, né? Nesse limite aqui, não poderia ter substituído direto? Então, ficava 0 vezes cotangente de 0. Não, tá? Cotangente de 0 não existe. Porque se você bota um cotangente de 0, e aqui embaixo dá um seno de 0. E seno de 0 é 0, ou seja, você está dividindo por 0, tá? Você não pode substituir de direto ali, tá? Então, você teria que reescrever, tentar trabalhar desse modo. E aí a alternativa que a gente viu foi observar que eu tenho esse elemento, o x e o seno de x. E tentar implementar aí aquele limite importante lá, que é o seno de x sobre x, e enxergar de alguma forma, tá? Esse foi o modo que eu escrevi, mas você poderia ter visto de outra forma, tá? Bem aqui, né? A partir desse ponto, por exemplo, você poderia ter visto assim, limite de x tendendo a 0. Aí você escrevia assim, cosseno de x dividido por seno de x sobre x, né? E aí ficaria o limite do quociente, né? Então ficaria o limite do de cima dividido pelo limite do de baixo. Depende de como você enxerga, tá? Assim, de como você escreve. Tá errado um ou outro? Não, os dois estão certos. É só porque foi escrito de um modo diferente. Deixa eu botar esse igual aqui. Tá? Então, o limite do de cima. Aí eu uso o mesmo argumento, né? A função é contínua, fica só o cosseno de 0. De baixo é o quê? É aquele limite importante lá, dá 1, né? Então, dá 1 sobre 1, que dá 1. Mesmo resultado, tá vendo? Só o modo de você escrever que pode ser diferente. Mas não importa o que você utilizou, né? Em qualquer caso, você recorreu a esse limite seno de x sobre x, tá? Bem, então era isso, tá? Esse aqui era o último exemplo desta aula. Espero que tenha ajudado, espero que tenham compreendido. E aí, basicamente, né, assim, o mais, se fosse para resumir essa aula, tá nessa tabela, tá? E aí, claro, essas derivadas vão aparecer dentro de outros contextos, utilizando também, juntamente com elas, outras propriedades, né, outras funções, mas, na essência, você vê como que funciona as derivadas, né, das funções trigonométricas, sem ter que recorrer ao limite, à definição do limite da derivada, tá? Então, você pode utilizar essas expressões agora, claro, e trabalhando com as outras que a gente já
já estabeleceu também, certo? Então era isso, espero que tenham compreendido e até a próxima aula.